Queridos alunos e alunas, na aula de hoje iremos estudar, resumidamente, 3 temas, sendo: primeiro, a vida biológica; segundo, os tipos de reprodução, ou fecundação; e, terceiro, os tipos de desenvolvimento embrionário. O conceito de vida é algo muito complexo para definirmos como uma única palavra. Assim como o conceito de vida também pode ter muitos usos e diferentes interpretações. Por isso, em biologia, ou ciências, trataremos a vida como um processo de vida de um ser vivo. E, para ser considerado um ser vivo, terá que possuir alguns atributos, tais como: primeiro, ter uma organização celular. Respeitando a teoria celular, feita, inicialmente, por Robert Hooke, em 1665. Temos como exceção a essa regra, os vírus. Para quem acreditar, claro, que os vírus sejam seres vivos. Segundo, composição química. Todos os seres vivos devem ser constituídos por matéria orgânica. Terceiro, reprodução. Todos os seres vivos devem gerar descendentes a partir de sua genética. Quarto, crescimento, que é a capacidade do ser vivo de aumentar seu volume ou sua massa. Quinto, desenvolvimento, que é a capacidade do ser vivo sofrer diversas mudanças nas fases de sua vida, como de embrião, para feto, para criança, para adulto, para idoso. Sexto, metabolismo, capacidade do ser vivo realizar diversas reações bioquímicas necessárias à manutenção da vida. Sétimo, evolução, capacidade do ser vivo de se adaptar ao meio ambiente em que vive. Oitavo, respostas a estímulos, capacidade do ser vivo de se sensibilizar, ou seja, perceber as variações do ambiente em que vive. Nono, homeostase, capacidade do ser vivo de manter-se em equilíbrio orgânico, ou seja, manter-se estável por um período relativamente longo de tempo. Portanto, podemos resumir que um ser vivo tem que ser capaz de manter-se em harmonia com o meio ambiente. Nosso planeta Terra era, em sua origem, há cerca de mais ou menos 5 bilhões de anos atrás, um planeta inóspito à vida. Mas com o passar do tempo, nosso planeta sofreu mudanças e alterações, que possibilitaram a vida, como a conhecemos hoje. As principais mudanças foram: 1. Resfriamento da temperatura do planeta. 2. Surgimento de água na forma líquida. 3. Mudanças na qualidade dos gases atmosféricos, gases, agora, menos tóxicos. 4. Produção de gás oxigênio, O2. 5. Formação da camada de ozônio, O3, que nos protege da radiação solar. 6. Formação da crosta terrestre. Os seres humanos, segundo a ciência, surgiram apenas há 350 milhões de anos atrás, na região do leste da África. Um dos atributos essenciais para o processo de vida é a capacidade de se reproduzir. Reprodução. Em biologia, refere-se à função através da qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à sua espécie. Todos os seres vivos resultam da reprodução a partir de organismos vivos pré-existentes. Nesta figura, vemos um exemplo de reprodução, a reprodução humana. Este é um tipo de reprodução sexuada. A reprodução sexuada é uma forma de reprodução que se realiza por meio da fusão de 2 tipos de células reprodutoras especializadas chamadas gametas. Nos animais, essas células especializadas são o óvulo e o espermatozoide. Podemos ver que os homens, ou gênero masculino, possuem os espermatozoides, enquanto que as mulheres, ou gênero feminino, possuem os óvulos. A fecundação ocorre quando há a união dos gametas, e, desta fecundação, origina-se a primeira célula do ser vivo humano, denominada de zigoto. A partir do crescimento, multiplicação, desenvolvimento e diferenciação celular do zigoto, originar-se-á o ser vivo adulto final.
Por fim, a reprodução humana. A reprodução, na natureza, podem ser basicamente, de dois tipos: do tipo reprodução sexuada, e, do tipo reprodução assexuada. A reprodução sexuada é um processo em que há a troca de gametas, masculinos e femininos, para a geração de um ou mais indivíduos da mesma espécie. Esse tipo de reprodução acontece em muitos seres vivos, incluindo os seres humanos. Os indivíduos que nascem dessa reprodução são semelhantes aos seus pais, mas não chegam a ser idênticos a eles. As vantagens desse tipo de reprodução é, principalmente, a diversidade genética dos indivíduos que garante mais genes segregados nas gerações futuras. A reprodução assexuada. Para esse tipo de reprodução, é necessário apenas um único progenitor que se divide para gerar novos indivíduos. As características da reprodução assexuada são: 1. Rapidez. Em uma população, o número de indivíduos cresce muito rapidamente utilizando o método de reprodução assexuada. 2. Simplicidade. Não é necessário os parceiros de sexos opostos. 3. Homogeneidade. Indivíduos com as mesmas características e material genético. A falta de variabilidade genética é uma grande desvantagem. Além das bactérias, alguns seres eucariontes unicelulares ou multicelulares e alguns filhos dos invertebrados realizam este tipo de reprodução. As reproduções sexuadas e as reproduções assexuadas têm suas vantagens e desvantagens. Vamos observar a tabela e analisar suas vantagens e desvantagens. Na reprodução assexuada, as vantagens são: formação de clones. Todos podem originar descendentes. Rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia. Colonização de hábitats a partir de um só indivíduo. E as desvantagens são: diversidade de indivíduos praticamente nula. Difícil adaptação a alterações ambientais. Não favorece a evolução das espécies. Na reprodução sexuada, as vantagens são: descendentes com grande variabilidade de características. Maior capacidade de sobrevivência face a mudanças ambientais. Favorece a evolução para novas formas. E as desvantagens são: processo lento. Grande dispêndio de energia na formação de gametas e nos processos que culminam na fecundação. Temos que observar que não existe melhor ou pior, mas sim, mais adaptado ou menos adaptado para um determinado ser vivo. Vale ressaltar que, o que é bom para um determinado ser vivo, não necessariamente é bom para os outros seres vivos. Assim como, o que é ruim para um ser vivo, não, obrigatoriamente, é ruim também para outros seres vivos. Cada grupo de ser vivo adaptou-se ao seu habitat, e, para este grupo, o melhor, neste momento, é como ele já está. A reprodução sexuada pode ser de vários tipos ou formas, são elas: fecundação cruzada, quando ocorre fertilização entre indivíduos de sexo, gêneros, diferentes. Exemplo: animais maiores, incluindo a nossa espécie. Autogamia, ocorre, apenas, em seres hermafroditas. Ambos os gametas que vão se fecundar, são provenientes da mesma célula-mãe. Exemplo: plantas hermafroditas, angiospermas. Conjugação, quando ocorre troca de material genético entre indivíduos unicelulares. Após essa troca, estão aptos a se dividirem. Exemplo: cianofíceas e algas filamentosas. Neotenia, quando ocorre reprodução durante a fase larvária. Exemplo: tênia, verme. Poliembrionia, quando ocorre a formação de vários embriões a partir de apenas uma célula-ovo. Exemplo: tatu, e os gêmeos univitelinos, ou idênticos. In vitro ou artificial, fecundação em laboratório. Exemplo: animais e vegetais. Fecundação cruzada provocada. A reprodução assexuada também pode ser de várias formas ou tipos, são eles: bipartição ou cisparidade. Divisão de um ser em dois, com idênticas dimensões. Exemplo: bactérias, ameba, paramécio, planária. Gemulação, formação de uma ou mais saliências, os gomos ou gemas, que se desenvolvem e separam, originando novos seres. Exemplo: leveduras, hidras, anêmonas. Esporulação,
Formação de células reprodutivas, os esporos, cada um dos quais pode originar um novo indivíduo. Exemplo: bolor do pão e bolor da fruta. Multiplicação vegetativa. Formação de novos seres a partir do desenvolvimento de certas estruturas vegetativas, como raízes, caules, folhas, etc. Exemplo: morangueiro. Fragmentação. Separação de fragmentos do corpo, originando cada fragmento um novo indivíduo por regeneração. Exemplo: plantas, algas, estrela do mar. Partenogênese. Formação de novos indivíduos, exclusivamente, a partir do desenvolvimento de gametas femininos. Exemplo: pulgões, abelha do tipo zangão. Como vimos, a reprodução assexuada pode ser dos tipos bipartição ou cisparidade. E, como exemplo, uma bactéria Escherichia coli, divide-se em duas. Gemulação. Uma hidra, que é um animal do tipo quinidário, forma gemas, que se desenvolvem e podem separar-se, originando novos seres. Esporulação. Como no caso do fungo Penicillium, de onde produzimos o antibiótico penicilina, que forma e libera esporos. Multiplicação vegetativa. Como no caso da planta morangueira, que forma novos seres a partir do desenvolvimento de certas estruturas vegetativas, como raízes, caules, folhas, etc. Fragmentação. Como, neste caso, a planária, um verme que sofre fragmentação do seu corpo, originando, de cada fragmento, um novo indivíduo por regeneração. Partenogênese. Neste exemplo, temos as abelhas do tipo zangão. Os zangões são formados, exclusivamente, a partir do desenvolvimento de gametas femininos da abelha rainha. Vamos, agora, analisar, um pouco mais detalhado, o processo reprodutivo assexuado do tipo partenogênese, como nas abelhas. Como se dá a determinação do sexo das abelhas? A determinação do sexo das abelhas é feita pela abelha rainha, que controla os ovos que serão ou não fecundados. Inicialmente a abelha rainha acasala-se com alguns zangões. Os espermatozoides liberados pelos zangões são lançados na espermateca, e, a partir daí, a rainha determinará quais ovos serão fecundados e quais não serão. Quando a abelha chega a um alvéolo de diâmetro adequado para uma fêmea, ela introduz o abdômen e espreme a espermateca para que os espermatozoides fecundem o ovo. Ao encontrar um alvéolo adequado para abrigar os zangões, ela introduz o abdômen e, simplesmente deposita um ovo não fecundado, não contraindo, nesse momento, sua espermateca. Diante disso, podemos perceber que os zangões são indivíduos haploides, com cromossomos provenientes, exclusivamente, da abelha rainha. Já as fêmeas são diploides, pois são resultados da união de gametas, da abelha rainha com os espermatozoides, guardados, provenientes dos zangões. Ao analisarmos esta figura, observamos que a abelha rainha pode botar dois tipos de ovos. O primeiro tipo, ovo não fecundado, que dará origem ao zangão, ou macho da espécie. O segundo tipo, ovo fecundado, que dará origem às abelhas operárias, ou às fêmeas da espécie. Portanto, se a abelha rainha botar um ovo, sem este ter sido fecundado, nascerá um zangão, com material genético apenas da mãe, abelha rainha. E, desta forma, o zangão terá apenas 16 cromossomos, ou metade da espécie, só recebendo informação genética da mãe, o que o torna um ser haploide. Mas, se a abelha rainha botar um ovo, este foi fecundado, nascerá uma abelha fêmea, com material genético duplo, um vindo do pai, zangão, e outro vindo da mãe, abelha rainha, o que o torna um ser diploide. Com 32 cromossomos, sendo 16 da mãe e 16 do pai. Definição de haploides, que possuem um único conjunto completo de cromossomos, como é característico dos gametas. Diploide são aquelas cujos cromossomos se organizam em pares de cromossomos homólogos, um do macho e o outro da fêmea. Vamos, agora, resumidamente, comentar sobre a fecundação. A fecundação é quando o espermatozoide, ou gameta masculino, se une ao óvulo, ou gameta feminino, e forma o zigoto, ou ovo. A fecundação pode ser de dois tipos, do tipo externa, ou chamada ovulípara, e do tipo interna.
A fecundação externa, ou ovuvípara, ocorre quando os gametas se encontram fora do corpo da mãe, ou seja, encontram-se no meio ambiente. A fecundação interna ocorre quando os gametas se encontram dentro do corpo do indivíduo que produz os óvulos. Nesta imagem, temos representado a fecundação externa. Algumas espécies de anfíbios possuem a fecundação externa. O macho estimula a fêmea a liberar os óvulos no ambiente e o macho libera os espermatozoides em cima deles. E vamos, agora, analisar esta imagem que, de forma simplista e direta, relaciona os dois tipos de fecundação, ou seja, a fecundação externa, ou também chamada de ovuvípara, e a fecundação interna, com os tipos de desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário pode ser, basicamente, de 3 tipos. Primeiro tipo, vivíparo. Segundo tipo, ovovivíparo. Terceiro tipo, ovíparo. No caso do desenvolvimento embrionário ser do tipo vivíparo, o embrião se desenvolve completamente dentro do organismo da mãe, se alimentando e recebendo oxigênio diretamente de fontes fisiológicas provenientes do sangue materno. Esse tipo dá origem, geralmente, a uma prole única ou pequena, a cada gestação. Como exemplo, temos, predominantemente, os mamíferos, como nós, os seres humanos. No caso do desenvolvimento embrionário ser do tipo ovovivíparo, o ovo permanece dentro do corpo materno até o fim do desenvolvimento embrionário e, posterior eclosão, liberando filhotes já formados. Geralmente, os ovos são sem cascas ou com cascas não rígidas. São exemplos, alguns peixes, como o tubarão, e répteis, como a jararaca. No caso do desenvolvimento embrionário ser do tipo ovíparo, são animais de fecundação interna ou externa, cujas fêmeas liberam ovos de seus corpos. Dessa forma, os embriões se desenvolvem no meio externo, dentro dos ovos, e se alimentam de reservas nutritivas presentes nesse sistema. Na maioria dos casos, os ovos possuem casca rígida. São exemplos, alguns peixes, anfíbios, aves e répteis. Valeu, queridos alunos e alunas. Até a próxima!